Olá, minha amiga, olá, meu amigo do canal Raciocínios Espíritas. Tudo bem? Eu sou o professor Danilo Cruz, estou de volta hoje no nosso canal para conversarmos um pouco sobre o segundo capítulo do volume 2 da obra Sabedoria do Evangelho, de Carlos Torres Pastorino. Pois bem, Pastorino traz para nós, nessa obra, a continuação dos seus estudos a respeito da simbologia dos ensinos e das vivências de Jesus Cristo para a nossa jornada evolutiva. E dessa vez nós vamos destrinchar um pouco a visão do comentário que é trazido pelo evangelista, por João Evangelista, né, que fala sobre a conversa que Jesus teve com Nicodemos, conforme nós vimos na semana passada. Hoje é uma continuação da semana anterior com esses comentários. O capítulo em questão é um tanto quanto longo, mas a gente vai tentar trazê-lo da maneira mais útil possível. É um capítulo rico, com muita coisa em grego, né? E aí, obviamente, que a gente vai tentar trazer algumas coisinhas de acordo com a nossa limitação, mas tentando abarcar as possibilidades de compreensão aí da tradução que é trazida, né? Lembrando que Pastorino, que traduz diretamente do original, ele sim era professor de grego, vai nos trazer aí reflexões ímpares a respeito do significado por trás das falas de Jesus, da fala dos evangelistas, que muitas vezes nós não compreendemos porque nos falta esse cabedal intelectual, informacional, que é trazido pelo autor de forma muito brilhante. Então, hoje a gente prossegue esses estudos, né, trazendo aqui para a nossa reflexão essa questão que Pastorino nos traz para a reflexão. Vamos lá. O capítulo chama Comentário do Evangelista, que versa sobre o capítulo 3 de João, versículos de 16 a 21, onde João diz assim: Deus teve, pois, tanta predileção pelo mundo, que deu seu Filho, o unigênito, para que todo o que nele crê, ao invés de perder-se, tenha a vida imanente. Pois Deus não enviou seu Filho ao mundo para julgar o mundo, mas para que o mundo seja preservado por meio dele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, pois eram más suas obras. Porque todo o que faz coisas inferiores aborrece a luz e não vem para a luz, para que suas obras não sejam inculpadas. Mas aquele que faz a verdade chega-se para a luz, para que sejam manifestadas suas obras, porque foram feitas em Deus. Esse é o texto, e aí com isso Pastorino começa dizendo que nesse ponto é o momento em que João toma a palavra para comentar os ensinamentos trazidos de Jesus para Nicodemos. Os verbos são empregados nesse momento do texto no passado. E as suas primeiras palavras, no caso, autosgar, em grego, que significa o quê? São geralmente as que iniciam seus comentários pessoais, conforme a gente vai encontrar também no capítulo 2, versículo 25, no capítulo 4, versículo 8, no capítulo 5, versículo 13, e 20 também, no capítulo 6, versículo 33, e no capítulo 33, versículo 11. Então, João nos convida a buscar a razão íntima dos ensinamentos. O amor que Deus
que é universal, o amor de Deus é universal, né? Não está restrito apenas aos elementos de uma determinada religião, porque Deus ama o mundo, é o que está lá como ton cosmon. É interessante observar que o verbo que é utilizado no início do versículo, no grego existem 3 verbos que exprimem o amar, a significação amar. O primeiro é philein, que é amar de amizade, de querer bem. O segundo é o eran, ou eran, que significa amor de apaixonar-se, no caso, né? E o agapen, que quer dizer amar com preferência, ter predileção por. Então, nesse trecho, a gente vê que é empregado esse último significado, né? O agapen, que é ter predileção, ter um carinho especial pelo mundo. Então, tanto assim que na oração consecutiva, na frase consecutiva, ele deu seu filho, aquele filho unigênito, que é a própria manifestação divina nos universos ilimitados, ou seja, o Cristo cósmico, para que todo aquele que nele crê e que viva a sua vida não se perca, mas obtenha uma vida divina imanente na perfeita união. Vida eterna, aí no caso, como é traduzido frequentemente, a gente está traduzindo como vida imanente. A tradução corrente das palavras gregas, choi aionios, é vida eterna, mas, no entanto, essa interpretação não parece correta, segundo a fala de Pastorinho. Se não, vejamos. Primeiro, se fosse esse o sentido, quem crer nele terá a vida eterna. Isso significaria o quê? Que quem não cresce não teria a vida eterna. E, portanto, deveria ter o seu espírito destruído, a sua alma aniquilada. Né? A morte do espírito, a aniquilação do espírito. Então, a gente vê que mesmo que se admitissem o castigo eterno, por exemplo, que é um absurdo, inconcebível, mesmo assim, o espírito teria vida eterna e, embora não crendo em Jesus, ele mesmo assim teria vida eterna. Então, que promessa estranha seria essa? Que vantagem traria aí, nesse caso, o fato de se crer em Cristo? Bom, vamos lá. Então, Pastorino levanta o segundo ponto, que é o quê? A gente poderia admitir que Jesus aceitava com isso a chamada doutrina dos fariseus, que foi tão bem explanada por Flávio José. Eu já falei disso aqui anteriormente, está lá no livro Antiguidades Judaicas, quando José diz que os fariseus acreditavam que possuíam um vigor imortal e os virtuosos que eles teriam o poder de ressuscitar e viver de novo. Em outros trechos, de outros textos de José, a gente vê que eles dizem que ensinam os fariseus que as almas são imortais, que as almas dos justos passam depois desta vida para outros corpos e as dos maus sofrem tormentos eternamente. Então, quando se fala, por exemplo, do suicídio, Joséfo repete essa mesma teoria, dizendo que os corpos de todos os homens são, sem dúvidas, mortais e são feitos de matéria corruptível. Mas a alma não, a alma é sempre imortal e é uma partícula de Deus que habita, no caso, aí, em nossos corpos. E aí José vai mais além, dizendo que os fariseus recordam que todos os espíritos puros, quando partem desta vida, eles obtêm um lugar mais santo no céu, onde, no transcurso dos tempos, são novamente enviados em corpos puros, ao passo que as almas daqueles que se equivocaram, que cometeram a autodestruição, aí o suicídio, são condenadas à região tenebrosa do Hades. Olha aí que fala importante, né? Então, realmente, em linhas gerais, os livros do Novo Testamento terminam por confirmar e reproduzir crenças dos fariseus. Mas não é só isso que está lá na promessa. Por isso, seria obtido, mesmo sem crer em Jesus,
por qualquer fariseu sincero. E aí, Pastorino vai dizer que a solenidade da repetição dessa promessa, que inclusive é feita 45 vezes no Novo Testamento, sobretudo por João, que faz 25 vezes, e por Paulo, que faz 9 vezes. Lucas, no seu Evangelho, nos Atos, ele faz 5 vezes, e Mateus faz 3 vezes, e Marcos faz 2 vezes, e Judas, na sua epístola, faz 1 vez. Isso tudo parece exprimir algo mais profundo e de grande importância. É preciso que a gente tente compreender aí, pesquisando o sentido do adjetivo que é empregado, assim como também do substantivo do qual se originou essa palavra. Então, o substantivo que, na verdade, exprime a palavra eterno, em grego, é aidios. Assim é definido por Platão, na verdade, no seu livro Definições. Ele diz que aidios é o que é anterior e através de todo o tempo e agora não podendo ser destruído. Ou seja, em outras palavras, é o que não tem princípio nem fim. O advérbio aiei, quer dizer sempre, também é colocado aí com a ideia de eternidade. A gente vê o texto aiei kronos, ou seja, o tempo eterno, como a gente vê no texto de Platão, Fédon, o livro Fédon. Então, outro substantivo que é usado é aion, que é corretamente traduzido como eterno, né? Aion aí sim, como eterno, que aparece definido por Aristóteles quando ele diz que o aion é o período que abarca o tempo da vida de cada um, que se chama aion dele, no caso, ou seja, a permanência dele na Terra. Realmente, aion tem o seu paralelo em latim, que é evum, que é de onde vem a palavra portuguesa evo, evos imortais, ou seja, dos tempos. Então, esse substantivo se originou o adjetivo aionios, ou aionion, que o dicionário Greek English Lexicon, que é o dicionário de Oxford, vai dar os seguintes sentidos, jamais aparecendo a palavra eterno, que realmente não tinha. O primeiro sentido que a gente vê nesse léxico é uma vida, a vida de alguém, ou seja, é o sentido mais comum, trazido pelos poetas, conforme a gente vê na Odisseia de Homero, na Ilíada, a gente vê em Heródoto, Ésquilo, Prometeu, a gente vê também Eumínides, Sófocles, no texto Ajax. Então, a gente vê que tem esse significado. O outro significado é uma época, uma geração, conforme a gente vai ver em Ésquilo, Tebas, no caso, Demócrito, também Platão, Axiolos. E aí, terceiro significado que a gente vai ver é que é uma parte da vida, conforme a gente vai ver em Eurípides, do texto Andrômaca. E aí também é colocado que é um longo espaço de tempo, uma idade, é um evo, conforme a gente vê em Menandro, que também é usado especialmente entre preposições, no caso, pelas idades, pelas gerações, conforme a gente vê a Teogonia de Hesíodo, como a gente vê também o texto Suplicantes de Ésquilo, ou Agamemnon, a gente vê também Platão, Timeu, Aristóteles do céu, Licurgo, Fílon, são todos textos que a gente vê esse significado. Também a gente vê o significado de um espaço de tempo que é claramente definido e destacado de uma era, de uma idade, um período, o mundo presente em oposição ao mundo futuro, conforme a gente vai ver no texto de Mateus e no texto de Lucas, lá no capítulo 16, versículo 8. Então, nesse sentido, também é usado no plural, conforme a gente vê em Romanos, e em Filipenses, e em Efésios, e em Coríntios, a primeira epístola aos Coríntios, e etc. Paulo fala bastante com esse olhar. Então, eterno é, filosoficamente, na verdade, uma outra coisa. É o que está fora do tempo, como diz o próprio Aristóteles no seu livro Física. Ele diz o quê? Vê-se, portanto, que os seres eternos, enquanto os seres eternos não estão no tempo, porque o tempo não os envolve, nem mede a existência deles.
A prova aí é que o tempo não tem efeito sobre eles, porque eles não estão no tempo. Aristóteles traz de uma maneira bem clara, né? Então, quando se fala de eterno em grego, são as palavras que aparecem, né? Mas há um trecho que é importante de Platão, lá do texto de Timeu, em que a gente sente bem a diferença entre a palavra aidios e aionios. Pastorino cita, então, na íntegra e no original, o texto em grego, para que a gente compreenda bem esse sentido. Eu não vou ler aqui o texto em grego, que é muito grande, né? E para que os conhecedores controlem também a veracidade do que ele afirma. Aí eu trago apenas a tradução literal, que o próprio Pastorino traduz a palavra aionios como permanente, para que a gente compreenda bem quais são as diferenças. Platão explica, na verdade, pela boca de Timeu, qual é a diferença real entre eternidade e tempo. E ele fala claramente na criação do tempo juntamente com a criação do céu, ou seja, da abóbada celeste, né? Então ele esclarece que a eternidade é estável, é imóvel, é permanente em realidade, ao passo em que o tempo imita essa permanência, como uma permanência relativa, na verdade, né? O texto, quando então o Pai genitor percebeu que este mundo, que foi a joia dos deuses eternos, se movia e vivia, ficou admirado e, alegrando-se, concebeu era elaborá-lo ainda mais semelhante ao modelo. E como ele é um vivente eterno, é este o todo, empreendeu aperfeiçoá-lo dentro do possível. Sendo, porém, permanente a natureza do vivente, não seria possível, em vista disso, igualar totalmente a ela o que teve princípio. Do outro lado, continuando no texto, tinha feito uma imagem móvel do permanente e, organizando juntamente o céu, faz uma imagem permanente ritmada segundo o número, de acordo com a permanência imutável do um. E isto é o que chamamos tempo. Com efeito, não existindo os dias, as noites, os meses, os anos, antes de ter sido produzido o céu, ele os produziu, então, juntamente com a constituição do mesmo. Então, todas essas coisas, porém, são parte do tempo, e o passado e o futuro são aspectos do tempo que evolui, e não percebemos que falamos impropriamente quando os aplicamos à essência eterna. Com efeito, dizemos que ela era, é e será, mas uma única palavra verdadeiramente lhe convém. É, era e será só devem ser ditos a respeito da evolução que se processa no tempo, porque são movimentos. O eterno, porém, sendo imutável, não cabe ser mais velho, nem mais moço, nem evoluir através do tempo, nem ter aparecido outrora e nem ter acabado de aparecer agora, nem retroceder, nem ter qualquer qualidade que a evolução atribuiu às coisas que são percebidas, porque estes são aspectos pertencentes ao tempo que imita a permanência e que gira segundo um número. Além disso, estas outras expressões, o evoluído é como se fora mesmo evoluído. O que evoluirá, evoluirá mesmo. O não ser é mesmo não ser,
são expressões inexatas. Então, o tempo evolui com o céu para que, tendo nascido juntos, juntos também sejam dissolvidos, caso um dia se dê a dissolução dos mesmos. E o tempo foi feito segundo o modelo da natureza permanente, para que seja o mais semelhante possível a ela. Com efeito, o modelo é todo permanente, mas o tempo, é para sempre um tempo inteiro de passado, presente e futuro. O texto é enorme, né? Textão grandão, mas é interessante, né? A gente vê que Pastorino traz agora o emprego das palavras que são usadas no Novo Testamento. Ele diz que o substantivo aidios só aparece 2 vezes no Novo Testamento. Uma na Epístola de Paulo aos Romanos, quando ele diz, o poder e a divindade dele são eternos. E uma na Epístola de Judas, nos versículos 6 e 7, numa frase que é iniciada, na verdade, dizendo que Jesus salvou do Egito os israelitas, ou seja, tem um sentido simbólico aí, claramente, né? Prossegue dizendo o quê? Que prendeu os anjos nos cárceres eternos sob a treva, Sodoma e Gomorra suportando a justiça do fogo permanente. Então aí é uma forma. Como substantivo aion, a gente vê que ele já aparece 120 vezes sendo empregado com diversos sentidos, né? 120 vezes. Pois bem, como os séculos, ou seja, como a época, um lapso do tempo, aparece nos evangelhos 92 vezes, melhor dizendo, no Novo Testamento. O século, com o significado aí de um mundo material em oposição ao mundo espiritual, aparece, ou na verdade aí com o sentido de uma geração, aparece 28 vezes no Novo Testamento. O adjetivo aionios, na verdade, vai ser empregado ao lado de vários substantivos que qualifica esses substantivos em 72 lugares. Só uma vez desses 72 aparece com o sentido que pode ser interpretado como sendo eterno, e é justamente utilizado por Paulo na sua Epístola aos Romanos, no capítulo 16, versículo 26, ao lado do substantivo Deus. Ele fala katieptagen tou aionioteon, ou seja, segundo o preceito do Deus sempiterno, em oposição aí ao que ele escreve na segunda Epístola aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 4. Ele diz o quê? Theos tou aionios toutou, ou seja, o Deus deste século, deste mundo, traduzindo melhor, né? Então, eis aí os sentidos, né? De futuro, ou seja, no século ou na época vindoura, na vida seguinte. Nesse caso aí existem 19 citações no Novo Testamento, como permanente ou perene, no sentido de durar muito tempo, na verdade quase um século, aparece no Evangelho, no Novo Testamento 5 vezes, né? Os tempos atuais, ou seja, neste século, aparece 2 vezes, e com o substantivo vida, cujo sentido aí a gente vai estudar, na verdade, agora, aparece 45 vezes. O sentido zoi aionios, vida eterna, né, é dado pelo próprio Jesus no Evangelho de João, que é o que emprega mais vezes a expressão. Ele usa isso 25 vezes, contra 20 em todos os outros livros do Novo Testamento. Ou seja, ao todo são 45. Lemos aí, na verdade, não vida eterna, e sim vida imanente, que é essa: que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a quem enviaste, Jesus Cristo. Então, por aí a gente verifica que, na verdade, a zoi aionios não é uma vida que dura eternamente. Não. Porque, no final das contas, todas as vidas têm essa qualidade, né? Pois bem, não se refere à duração da vida, mas à qualidade específica
que reside no conhecimento da verdade teológica. Olha que importante aí. Aí Pastorino vai dizer que quando a gente conhece essa verdade, a gente vai ter finalmente uma unificação total com Cristo, conforme a gente vai ver em João, no capítulo 17, versículos 11, 21 e 22, que dá a imanência perfeita que resultará na liberdade, conforme a gente vê em João, capítulo 8, versículo 32. Essa liberdade, essa verdade que liberta os filhos do Deus de Israel, conforme a gente vê em Romanos, capítulo 8, versículo 21. E que existe onde está o Espírito do Cristo, conforme a primeira epístola de Coríntios. A gente vai ver que Paulo, inclusive, também explica a origem dessa vida imanente. Justamente ali, quando ele esclarece aos romanos, lá no seu capítulo 6, no versículo 23, ele diz o quê? O salário do erro é a morte. A recompensa de Deus é a vida permanente em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Olha que fala importante, a vida permanente, não é a vida eterna. Então, depois de tudo isso, a gente pode perceber a profundidade do sentido de zoe aionios, ou seja, a vida permanente, ou vida imanente em Cristo. Em outros termos, é uma unificação total do eu pequeno com o eu profundo, do espírito com E minúsculo, personalístico, com o espírito com E maiúsculo, a individualidade. A crença em Cristo, baseada aí no conhecimento, baseada na convicção, na fé, vai produzir seus efeitos com a negação da personalidade, conforme a gente vê lá em Mateus capítulo 16, versículo 24, que vai ficar absorvida pela individualidade, ou seja, pelo Cristo, que passa a viver em nós, como disse Paulo em Gálatas, no capítulo 2, versículo 20, e na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5. A gente vê que o mergulho na divindade, na qual nós nos dissolvemos, e isso aí se realiza somente através do Cristo, o nosso Cristo interno. Então, pela oposição dos termos, o significado se salienta, né? A gente vê que o erro nos trouxe a condição de encarnados, somos sujeitos, portanto, à morte. E por isso o salário do erro é a morte. Mas a recompensa de Deus é nos tirar, quando nós o quisermos, ou seja, por nosso próprio esforço, desse cativeiro. Nesse momento a gente vai ter a vida imanente de unificação com o Cristo. De uma vida que não é mais sujeita a reencarnações, portanto não é mais sujeita à morte. Então, concluindo com isso, a gente vai ver que zoe aionios não pode ser a vida eterna como duração, porque todo mundo tem vida eterna. Não pode ser vida futura como reencarnação, porque todos os espíritos vivenciam a reencarnação. Não pode ser vida espiritual, uma vida do espírito, porque todos têm vida espiritual na alegria ou na dor. Então, só resta dizer que é uma vida diferente dessas todas que eu falei. Então, por isso, existe essa sugestão de Pastorino que a gente compreenda que só pode ser a vida no reino de Deus, ou seja, no reino dos céus, que é a vida imanente em Cristo. Portanto, aí a gente vê que o melhor adjetivo para traduzir aionios, quando está ao lado do substantivo vida, na verdade é imanente. Embora essa tradução não se encontre, obviamente, nos dicionários de grego, a gente não vai achar isso lá. No entanto, o sentido cabe perfeitamente. O latim manere, de onde vem imanente, manere significa ficar. Com o verbo per, dá a ideia de tempo ou duração. Com o preverbo in, exprime aí uma penetração, a interiorização, a união interna, íntima, dentro de. Os dois são, na verdade, o mesmo verbo. Manere, formado aí os dois compostos, né? Permanere, ou seja, permanente, e imanere, ou seja, imanente.
Então os sentidos correspondem, porque a permanência é ficar durante algum tempo, enquanto que a imanência é ficar dentro de, é penetrar em algo e lá permanecer. Então a gente vê que a gente tem uma visão muito mais ampla, né? Mas vamos ao versículo 17, quando João vai dizer que Deus enviou seu Filho não para julgar o mundo, mas para encaminhá-lo na direção correta. Parece aí, à primeira vista, existe uma certa contradição entre essa frase e o que existe escrito logo adiante no capítulo 5 e no capítulo 22, quando ele diz assim, ó, que o Pai a ninguém julga, mas entregou todo o julgamento ao Filho. E acrescenta ainda mais no capítulo 5, no versículo 27. Ele diz assim, ó, ele lhe deu o poder de julgar, porque é filho do homem. E aí a gente vai ver também em Mateus que se descreve aí que o Filho está a julgar, no caso, no capítulo 25, versículos de 31 a 46. Só que, assim, entretanto, essa contradição que parece existir é mais aparente do que real. Uma coisa é dizer que o Filho julgará, outra coisa é dizer que o julgamento foi entregue ao Filho. E outra coisa completamente diferente é dizer que foi essa a causa da descida do Filho. Então, nesse momento que a gente está comentando agora no texto dos Evangelhos, se afirma que a razão da sua vinda não foi o julgamento da humanidade, embora isto lhe tenha sido colocado nas mãos. Ele tem como fazer, mas ele não veio para isso. A missão de tirar a humanidade do caminho do erro, do caminho errado, né? O áfesis amartion, ou seja, o perdão dos pecadores. Então, para orientar a humanidade pelo caminho correto, só Zein, ou seja, para preservá-la, para salvá-la. Então, o sentido desses versículos e dos versículos seguintes, como do 18 ao 21, é bastante claro na sua interpretação literal, não precisando aí de comentários maiores, por isso a gente não se debruça sobre eles. Mas nesse trecho a gente verifica que mais clara se torna a linguagem mística que João traz. Ele diz o quê? Que o mundo, que é expresso aí pela palavra cosmo, significa ordem, né? Significa harmonia do universo. É, na verdade, a manifestação visível do Cristo cósmico, ou seja, do Filho unigênito. Olha que interessante, né? Portanto, a própria exteriorização do cosmos é já, de per si, uma doação que o Pai faz do seu Filho unigênito. Então, recordemos, como a gente já falou anteriormente, né, que Deus é o Espírito, a gente vê lá em João capítulo 4, versículo 24, ou seja, ele é o amor, o qual, ao se expandir e ao se manifestar, assume a atitude de Pai, ou verbo, é o logos, é a palavra, ou seja, é o amante. E que o resultado de sua manifestação ou exteriorização é o Filho, que é, na verdade, o universo em sua totalidade absoluta. E que, portanto, é realmente aí unigênito, é um só. Ou seja, é o amado, o amante e o amado. Por tudo isso a gente vê que o Cristo cósmico é o Filho unigênito que está dentro de todos nós, de todos ao nosso redor, de tudo. Então, o sentido de Cristo interno ou mônada divina, todos aqueles espíritos que, por sua evolução, chegam a compreender, chegam a buscar e a conseguir a consciência cósmica, ou a consciência do Cristo cósmico, como queiram, também denominada como união com o Cristo interno, porque, na verdade, acreditaram nas palavras do manifestante divino, eles conseguiram a vida imanente, a vida una com a divindade, um com Deus, que está, na verdade, em todos e em tudo.
que é a vida que flui internamente de dentro de nós, como uma fonte de água viva, conforme a gente vê em João no capítulo 4, versículo 14. Então, esses não mais se perderão na ilusão da matéria satânica, como a gente já falou aqui, opositora, a ela regressando constantemente, vida após vida, mas empreenderão o caminho libertador da evolução espiritual sem fim. Então, Jesus, o maior manifestante da divindade entre as criaturas terrenas, a quem Bahá'u'lláh denomina de sua santidade o Espírito. Jesus não veio para julgar os homens. Ele apontou o caminho com suas palavras e muito mais com seus exemplos pessoais, com sua vivência. Mas ele deixou as criaturas completamente livres para escolherem a estrada longa ou a curta, a larga ou a estreita. Então, a finalidade da encarnação de Jesus foi apenas conservar ou preservar o mundo, dando-lhe seus exemplos pessoais, ensinando a sua doutrina, derramando sobre o globo terrestre justamente o seu sangue vivificador, se a gente pode falar dessa maneira. No entanto, aqueles que não creem e se apegam à matéria, ou seja, ao opositor ou a Satanás, conforme você queira chamar, já se julgam a si mesmos por sua própria atitude ao renegar o Espírito, como diz o texto, né? Mas aquele que se rebelar contra o Espírito, o Santo, não será libertado nem neste século, aí no caso aí, né? E nem no futuro, conforme a gente vai ver no Evangelho de Mateus capítulo 12, versículo 33, e também em Marcos capítulo 3, versículo 29, e em Lucas capítulo 12, versículo 10. Eles renunciam espontaneamente à evolução espiritual e nem nessa encarnação e nem na próxima eles poderão ser libertados do karma que adquiriram. Então, com efeito aí, a base ou o barema do julgamento em que a luz cristônica baixou até o mundo na manifestação de Jesus está aí, né? Mas os homens preferiram as trevas à luz. E justifica-se aí a preferência, suas obras de separativismo, sectarismo, de divisão, de concorrência, de egoísmo, ambição material, de ódios, de rancores, etc., são más, ou seja, não sintonizam com o amor que é Deus. Já aqueles que agem e vivem a verdade, eles se aproximam vibracionalmente da luz e eles deixam que suas obras se manifestem justamente porque, sendo realizadas em união total com o amor, ou seja, com Deus, são obras boas. Aí vem uma pergunta, né? Mas por que diz crer no nome do unigênito Filho de Deus? Lá no versículo 18, né? O nome aí, no caso, é a identificação da essência que se manifesta. Trata-se, portanto, de crer na manifestação do Filho de Deus, que é a força crística exteriorizada nos universos, conforme seja santificado o teu nome, como diz Mateus no capítulo 6, versículo 9. Justamente a ela se unindo a criatura através da infinitização própria, realizando em si a consciência cósmica. Então, o nome exprime a realidade mesma do Cristo divino que está em nós. Ufa, que capítulo denso, né? Interessantíssimo. Como a gente amplia os horizontes aí, né? Parar de ficar querendo buscar a vida eterna que nós já temos e passar a buscar a vida imanente em Cristo. Esse é o convite do nosso estudo de hoje. Então, que as bênçãos do nosso amado Mestre Jesus nos inspirem a tornar esse processo evolutivo mais rápido e mais consciente. Um grande abraço e até a próxima.